E nós estamos então, conforme prometido, conforme antecipou aqui Alexandre Pretzel, com o executivo de futebol do Clube Atlético Mineiro, Rodrigo Caetano. Boa noite, muito obrigado por nos atender aqui, Rodrigo. Pô, boa noite, prazer é todo meu. Uma honra estar falando com vocês aí, mas só para fazer um registro, né? A gente, aqui pelo menos no Galo, a gente tem muitos pés no chão, sabe que tem muito campeonato pela frente ainda, mas a gente espera sim que ao final da competição a gente possa, né, se sagrar campeões aí, um campeonato tão desejado e esperado, né? Por toda a massa atleticana, são 50 anos, então assim, nós aqui estamos tratando o campeonato realmente como se cada jogo fosse uma grande decisão e nós vamos manter da mesma forma até o final. Então, Rodrigo, antes de você entrar no ar... Campeão brasileiro, entrega parabéns, a taça, Rodrigo. entrega a taça. Antes de você entrar no ar, o Alexandre Pretzel estava dizendo aqui que parava você lá nas peladas de Porto Alegre. Que você campeonato que você não passava por ele dava no meio de você, quebrava o tornozelo. Como não? O Xandão carrega uma fama de ser que era um defensor, um ala violento, mas não era, você tem que jogar também. Aí, viu só? Aí, ó. Tem que jogar também. Pronto, Rodrigo. Temos grandes embates aí no futsal, era baita jogador. Boa. Muito porque, bem. acho que pelo tamanho, né, Xandão? O cara te vem como realmente aquele cara brucutu. Exatamente. Aí eu entrei no time da Bandeira, eles estavam precisando de um zagueiro meio volante zagueiro. E aí eu fui chamado para um jogo aqui da CESP. E quando eu entrei, o Felipe Facincani, que hoje está na ESPN, deu a bola para mim e parou de jogar. Aí eu cheguei, tu não vai correr desse cara? Eu fiquei admirando o teu posicionamento. Meu Deus, foi um negócio impressionante. Muito bom. Muito bem. Rodrigo Caetano, vamos falar de futebol aqui, vamos falar do Atlético Mineiro, porque você não admite, não assume, mas é claro que matematicamente o Atlético ainda não é campeão, mas, Rodrigo, só se cair um meteoro aí na cidade do Galo, só se acontecer uma hecatombe, uma catástrofe pro Atlético perder esse título, Rodrigo. Não tem como, com o que vocês estão jogando, não tem como perder, Rodrigo. Não, eu penso assim, né? Realmente a equipe tá demonstrando muita eficiência, regularidade. Para esse campeonato, a regularidade ela é quase que decisiva, né? Principalmente para quem leva o título. Mas vocês conhecem a história do Galo, né? De algumas tantas outras vezes ter chegado, ter sido um candidato, ter liderado e não ter confirmado. Então vocês imaginem aí como que não está o nível de ansiedade. E cabe a nós, né? Eu no meu cargo, o Cuca, toda a comissão técnica, restante da diretoria, o presidente, realmente não deixar que o externo interfira, né? Isso a gente não vai deixar. A gente vai fazer realmente de cada jogo uma decisão. E acho que é por isso que a gente vem obtendo os resultados, né? Mesmo quando nós tivemos tropeços, reagimos logo a seguir e vai ser assim até o fim. Enquanto matematicamente nada tiver confirmado, nós somos um postulante ao título, somos um candidato forte ao título, mas ele ainda não chegou para cá. Espero que venha. Ô, Rodrigo, sempre uma honra falar contigo. E aí eu usei o slogan de Juscelino Kubitschek na década de 50, e para quem não lembra, ele era mineiro, falecido em 76, claro. E aí ele falava em 50 anos em 5 em relação ao Brasil, né? Que o Capriotti ainda acredita que é um mundo encantado do Capriotti, mas isso é um outro debate, né? E aí eu apelidei o Galo em 50 anos em 1. São 50 anos em 1, né? De um time que foi campeão em 71, nunca mais me esqueço do time: Renato, Humberto Monteiro, Grapete, Vantuíra, Odair, Vanderlei, Humberto Ramos, Ronaldo, Lola, Dario e Tião ou Romeu, técnico Tele Santana. E de lá pra cá, o Atlético teve um timaço em 77, onde foi vice-campeão brasileiro invicto pro São Paulo nos pênaltis. Teve o time de 80 espetacular, onde pegou o Flamengo do Zico numa decisão realmente complicada, difícil. Então o Atlético sempre chegou com grandes times, mas dessa vez eu acho que chegou a hora de vocês. E você que já foi jogador e agora é um executivo muito bom, muito experiente, você não sente isso? Tem horas que o futebol mostra, chegou a nossa vez? É a vez do Galo? Xandão, é óbvio que nós sentimos realmente que criou-se aqui um espírito realmente de muito comprometimento, né, com a causa do clube, né, com o projeto do Galo.
Essa equipe montada, ela iniciou aí esse processo ano passado, que lá, basicamente do meio do ano passado para cá, né, nível de investimento e também de melhoria de infraestrutura. E se manteve, houve melhorias também no elenco esse ano. A chegada do Cuca, na minha visão, foi fundamental, é um cara que conhece o clube, vencedor no clube. E, assim, independentemente dos mais jovens, mais experientes, aqueles que já venceram no clube e outros que pretendem vencer esse ano, eu acho que criou, sim, uma química importante, um respeito mútuo, aquela coisa que você vê em grupos, eu já vivenciei alguns tantos, né, de que todos abdicam do eu privilegiando nós. E isso é fato, isso é verdade. Tem jogos que um determinado jogador decide, tem jogos que outro. Usamos o elenco realmente de forma muito precisa ao longo de todos os torneios, né? Porque nós estamos falando do brasileiro, mas lembremos que chegamos até a semifinal da Libertadores, fomos eliminados aí de forma invicta, daquela forma que todos vocês sabem, quer dizer, melhor campanha na primeira fase. Então, assim, é uma regularidade no ano, né, Xandão? Não é regularidade apenas no Campeonato Brasileiro, a equipe se sagrou campeã também mineira, e estamos na final da Copa do Brasil. Então, pode-se dizer que realmente tem sido até então um ano realmente mágico, e espero que seja um ano que possa ser coroado com conquistas, porque eu vou poder te responder mais ali na frente que vai ser um ano para jamais ser esquecido. Ô, Rodrigo, um abraço para você, é o Capelanes. Prazerzaço falar com você bem? mais uma vez, muito Da mesma bem. forma. Imagina. Ô, Rodrigo, eu concordo 100% com o Pretzel. Aqui a gente não vai fazer média, aqui a gente elogia quando tem que elogiar e critica quando tem que criticar. Eu acho você um ótimo dirigente, já fez ótimos trabalhos no futebol brasileiro, mas recentemente eu fiz uma crítica a você e eu queria que você talvez rebatesse se não procede essa informação que foi divulgada nos veículos de imprensa. Eu cheguei a ver algumas entrevistas que você até chegou a explicar sobre essa situação, que é envolvendo aquele jogo contra o Santos, que a súmula da arbitragem, pelo que a gente pôde acompanhar, colocou que você teria dito para, não sei se o árbitro principal ou para os árbitros do VAR, abre aspas, seus ladrões parem de roubar, fecha aspas. E aí foi direcionado também que você teria ido até a sala do VAR e tentado entrar, dando socos e chutes na porta. E assim, a gente sabe que o Mineirão é um estádio de Copa do Mundo, é um estádio de primeiro mundo, que tem todo tipo de câmera de acesso para que as pessoas possam registrar. E assim, infelizmente, como tudo no Brasil, as coisas acabam em pizza. A gente não sabe o que é verdade, o que é mentira. Se o árbitro escreveu e você disse é verdade, se você não disse isso e foi colocado de uma forma para te prejudicar, queria que você falasse sobre essa situação para os ouvintes da Rádio Bandeirantes e se você de fato foi punido, cabe recurso. Como é que está essa situação, Rodrigo? Boa noite. Boa noite. Não, até te agradeço a oportunidade, porque eu já repeti outras vezes. Inclusive, eu não fui ao julgamento hoje como forma de protesto mesmo. Porque, se você for ler na íntegra a súmula, dizem que se ouviu socos, se ouviu pontapés na porta, e que seguranças, olha, veja bem, seguranças do Mineirão teriam identificado a mim e a minha voz nesses gritos. Bom, o próprio delegado do jogo foi hoje no julgamento e depois, justamente como tudo aconteceu, eu estava no intervalo, sim, que por incrível que pareça, contrário a tudo que foi escrito na súmula, eu estava justamente acalmando os ânimos sem deixar de registrar o nosso descontentamento. O que aconteceu? Eu não fui citado pelo árbitro de jogo. Isso foi dito, ele foi informado através do árbitro do VAR, que fica como você mesmo disse, numa sala fechada, que deve ter ou algum tipo de visão realmente diferente de todas as nossas, né? Que ela ultrapassa as portas, as paredes, e talvez tenha talvez desejo dele de ter me enxergado. E, infelizmente, na justiça desportiva, é o inverso do mundo, né? Então, ou seja, o que é escrito você tem que ir lá e tentar desqualificar e dizer que você é inocente. Qualquer outro tribunal é o contrário, você tem que se provar que você é culpado, né? E a súmula do árbitro, ela passa a ser a verdade absoluta. E eu não fui. Fui em todos os meus julgamentos, já tive alguns tantos, seja por protesto contra o árbitro, seja por algum tipo de manifestação, eu fui em todos. Esse
é o primeiro, talvez um dos raros que eu não tenha ido, justamente porque eu não me senti à vontade para poder ir lá me defender de algo que eu julgo ser absurdo. Mas tudo bem. Feito isso, nosso departamento jurídico vai sim recorrer para que eu possa, já que eu tomei uma punição de 30 dias, para que eu possa estar junto à equipe, comissão técnica e realizar minha rotina de jogo, que é o que eu estou impedido hoje. Essa é o que eu tenho a dizer. Em relação aos bons trabalhos, gostaria também de emendar que muitas das vezes fica evidenciado somente quando você conquista um título ou algum torneio importante. Mas eu vejo que a função do executivo, me corrijam se não pensa da mesma forma, ela é muito mais estruturante, ela é muito mais de você trabalhar no clube para que esse clube seja protagonista e possa chegar realmente em decisões, possa realmente chegar nas primeiras colocações do campeonato. Até mesmo porque, né, ganhar ou não ganhar, muitas das vezes foge realmente do controle e até do desejo do executivo. Então, graças a Deus, e também eu agradeço aos clubes pelos quais eu passei, que não foram muitos, são quase 19 anos de profissão, e vou considerar aqui 6 grandes clubes agora no Galo, de forma ininterrupta, e em todos eles, ou se conquistou algum título, ou se pelo menos se reposicionou o clube em condições de conquistá-los. E eu acho que, dessa forma, eu olho para trás e vejo que realmente... Opa! Perdemos momentaneamente o Rodrigo Caetano. Ele já vai voltar aqui com a gente, já vamos refazer a conexão aí, porque é importante ouvir o executivo de futebol do Atlético Mineiro. No início do programa, seria mais ou menos tu que tinha derrubado a ligação. Não, seria, provavelmente. Se fosse no início do programa. Se estivesse falando alguma bobagem, a gente tiraria do ar. Caçou a nossa palavra. Mas ele não estava falando bobagem, estava falando coisas importantes. Infelizmente, perdemos aí a conexão. Mas o Bruno Migliozzi já está aqui atento, reconectando o Rodrigo Caetano para a gente poder seguir ouvindo o executivo do Atlético Mineiro. Eu não sei o que pode acontecer com ele nessa parte do departamento jurídico do clube, pode falar com muito mais embasamento do que eu. Agora, ele não ter comparecido ao julgamento, mesmo que seja por protesto, independentemente da situação... O fato de não ter ido pode atrapalhar. Pode atrapalhar, pode pesar para ele tomar um gancho ainda maior. Não, e ainda mais o STJD acha que, acha que é o umbigo do mundo. Sempre, então, sempre, sabe? sempre. Direto da caixa, deve ter acabado a bateria ou entrou em algum túnel aí também, né? Não, atendeu. Demais. Vocês ficam cornetando os gaúchos, vocês são assim. Fala agora quando ele voltar pro ar. Eu falo. Eu que ele desistiu de atender. Fala. O senhor é um fabricador de polêmicas. Você gosta, né, polêmicas cara? baratas. Você gosta. Polêmicas baratas. Fora do ar, chega no ar, vocês... O senhor é um fabricador de polêmicas baratas. Por que quando você falou dos clubes por onde o Rodrigo Caetano passou, você falou Inter, Vasco, Flamengo e não citou o Grêmio? Não, eu citei. Não citou o Grêmio. Tu é sacana. Eu mesmo, não citou o Grêmio. Ele não citou o Grêmio por quê? E depois a gente fala mal dos times do Sul? Por quê? O Rodrigo, ele era da base do Grêmio. E daí? Fez parte. Eu não sei se ele considera como Claro que executivo. considera. Fez um bom trabalho por lá. Não era ele o executivo principal. Não importa. É isso que eu quero dizer. Tem uma hierarquia que nem Você aqui não no gosta do programa. Grêmio. O Rodrigo Caetano tá na escuta. Pergunta pra ele então. Não pipoca pra ele então. Eu em primeiro. Pergunta pra ele então. Capriotti em segundo e tu em terceiro. O senhor não quis falar que ele trabalhou no Grêmio por quê? Não, eu falei. Só não que falou, não. Ele tá no ar? Tá no ar. Rodrigo, você considera que você foi executivo do Grêmio ou você foi da base do Grêmio? Foi funcionário do Grêmio, não é? Deixa ele responder, irmão. Deixa eu só... Desculpem aí, porque cortou a ligação, só para concluir, né, o raciocínio. Então, assim, só para que fique claro, né, que muitas das vezes, na grande maioria das vezes, o que vale é quando você, para um executivo, é quando você, e a forma como você chega num clube e acaba saindo, né? Então, ou seja, você tem que deixar o famoso legado, né? É realmente deixar algo construtivo para que possa ter segmento. Então, esse é o meu modo de pensar. Na verdade, Xanon, eu acho que você lembra, talvez, eu larguei o futebol em 2003, quando eu tinha 33 anos. Fui convidado pelo Paulo César Carpegiani, pelo Valdir, para trabalhar no projeto deles na RS. Fiquei lá em 2003 e 2004. Em 2005, fui convidado pelo presidente Paulo Odoni para ir para o Grêmio, que foi onde eu, né, construí toda a minha base como atleta. E aí fiquei na base do Grêmio, especificamente
assim, 2005 e depois, quando o Mário Sérgio Pontes de Paiva, saudoso, saiu do Grêmio, eu fiquei numa espécie de uma transição entre o profissional e base, como executivo, fazendo as duas funções. E efetivamente, mais efetivamente ainda, realmente foi a partir de 2007, né, também lá participando daquele período lá de do vice-campeonato da Libertadores, contra aquele timaço do Boca e tal, e também em 2008, no vice-campeonato brasileiro, que o Grêmio acabou perdendo para o São Paulo. Basicamente foi isso. 2000, ali, quase que na reta final de 2005, meio que acumulando, né, por conta da saída do Mário, não tinha um executivo principal, então ficava fazendo aquela transição muito, né, na época que tinha-se aí dirigentes estatutários, um deles foi o Paulo Pelaip, que me ajudou muito, hoje trabalha aí no Botafogo de Ribeirão Preto, mas me ajudou muito, me deu essa oportunidade, confiou, né, entre outros tantos, mas ele principalmente, e aí acabou que depois disso eu construí a carreira dentro do Grêmio praticamente nos outros 3 anos. Então é o seguinte, Grêmio, Vasco, Fluminense, Flamengo, Inter e agora o Galo. São 6 times, né? É isso aí. Exatamente. Eu não citei o próprio Ernesto, foi um início Sim, e era um sim. projeto totalmente distinto, né, do Sim. que essa questão de competição mesmo. Ô, Rodrigo, é certo, não é, que vocês já estão olhando para 2022, porque isso faz parte do planejamento, não é? O Toda Ademir empresa... tá contratado, baita contratação. Tá fechado, Ademir, né? Senão tá contrato, não O é? Capelanes acha ele um jogador meia boca. Não falei que é meia boca. Excelente. Falei que hoje no Atlético Mineiro ele não passa na porta pelos jogadores que o Galo tem. Ou ele joga no lugar do Zaratio, ou do Nacho, ou do Hulk, ou do Diego. Não joga. Ou joga, Rodrigo. É bom jogador, Bom, mas calma, vamos né? lá. A gente, primeiro em respeito aos clubes e toda a relação que também temos com a América, a gente não oficializou a contratação. O que eu posso dizer é que trata-se, sim, no nosso entendimento, de um jogador com características distintas. Eu acho que assim, o Ademir é um atacante de beirada, que joga com a perna invertida, com muito boa velocidade e drible. Não é um jogador por dentro, não é um armador. Ele usa a camisa 10, mas na verdade ele é um extremo que joga ali com perna invertida, e vocês sabem bem hoje que é uma posição na qual todos os clubes buscam e precisam de jogadores que são aqueles, em tese, que desequilibram pela beirada. Então, mas a gente, entrando já no próximo ano, coisas que a gente pode falar, nós também, muito provavelmente, vamos reintegrar aí tanto o Guilherme Castilho, que é nosso, que está no Juventude. Bom jogador. Muito bom jogador. Bom jogador. Bem como o Vitor Mendes, que é o outro zagueiro no Juventude. Então são jogadores que vêm se destacando, fazem parte de um projeto de você emprestar jogadores jovens para clubes. O Xandão, que é de lá, conhece, que tem boa infraestrutura, que dá boa condição, porque assim eles conseguem realmente desempenhar o seu futebol e amadurecerem, né? Então, são ideias que a gente tem. Nós estamos no foco total aqui na disputa desse Campeonato Brasileiro. Então, a gente, eu chamaria assim de um planejamento silencioso, né? Sim, porque mas não o Rodrigo... Não cabe a nós ficar falando sobre isso. Não, sim, eu entendo. Claro que você não vai falar aqui atrás de quem vocês vão tentar contratação, mas o planejamento mais macro, não é? Aquilo que vocês definem aí como metas para 2022. Claro que Libertadores da América é meta de todo time grande que faz esse tipo de investimento. Mas além de Libertadores, o que é que vocês planejam aí para o ano que vem? Não, na verdade, nós temos um elenco hoje que todos, né, a gente estendeu o vínculo do Hever, então nós temos todos os nossos jogadores hoje com vínculo por no mínimo até final de 2022. Então isso nos dá uma tranquilidade. A ideia é, caso a gente precisa realizar vendas, não sei se na janela do final do ano ou no meio do ano que vem, mas em caso, dependendo da movimentação do mercado, fazer reposições e melhorar sempre o nosso elenco, porque como eu falei, é projeto do Galo, além da inauguração da arena, nós temos aqui o órgão colegiado que apoia, de que o Galo se mantenha entre os protagonistas, né? Que não adianta, tomara Deus, né? Ganhemos esse Campeonato Brasileiro e depois, sei lá, daqui a X anos pela frente, não. Nós temos que estar disputando tudo em igualdade de condições com os grandes adversários no Brasil e na América do Sul. Você falou Libertadores.
poxa, nós eliminamos 2 multicampeões de Libertadores, né? Boca Juniors e River Plate, só foi esse o nosso caminho na Libertadores. E depois ainda pegamos o Palmeiras. Então, acho que nós temos já hoje uma mentalidade, um elenco que pode e deve ser sempre melhorado para disputar todas as competições. Em relação a isso, a gente tá no caminho. Ô Rodrigo, você nos deu uma entrevista, eu acho que em março, se eu não estou enganado, acho que foi, né, no início do programa, acho que foi. E aí você usou uma frase, os investidores do Galo não estão preocupados com o ganho financeiro, e sim com o ganho esportivo. Eu até botei no meu blog de manchete, e aí foi uma chuva de mensagens meio que ironizando o que você falou. Então, nós estamos chegando ao final da temporada e eu queria te ouvir se você mantém o Rubens Menin, o Rafael Menin, Ricardo Guimarães, Renato Salvador, esses caras, eles não estão preocupados com o ganho financeiro? Xandão, a remuneração do que eles colocam no clube é zero. É zero. Não é remuneração de capital, não é aquele investidor que compra o atleta e depois diz, não. Eles estão aqui com o projeto de fazer uma travessia que viabilize o Galo para, quem sabe, no futuro não precisar deles. Então, assim, eles não estão aportando aqui apenas capital, eles estão aportando saber, estão aportando aqui experiência de gestão. E é isso que eles cobram de todos nós, porque eu não sou o único gestor aqui, eu sou gestor do futebol. Cada uma das nossas áreas, mais o CEO, são profissionais contratados no mercado para seguir as diretrizes deles, juntamente com o nosso presidente Sérgio Coelho e com o nosso vice-presidente Murilo Procópio. Então, são essas figuras que estabelecem as diretrizes. E a remuneração deles, eu posso te afirmar, é zero. É que é natural, Xandão, que por ser algo, né, de difícil, às vezes, até aceitação, surge-se aí muita contestação em cima disso, porque, obviamente, que muitos outros clubes gostariam de ter essas figuras tentando viabilizar, porque o problema financeiro, ele é geral, né? Ele é geral. Então, assim, nós aqui no futebol brasileiro, nós nos sustentamos, nós, os clubes, com venda de atletas, certo? Faz 2 anos que existe a pandemia. Se você for ver aí, quais foram as grandes vendas? Antigamente as janelas vinham aqui, os clubes europeus vinham no Brasil aqui e saíam contratando. Os 2 maiores jogadores da atualidade, tanto Cristiano Ronaldo como Messi, saíram livres de seus clubes. Será que isso é por acaso? Ou é reflexo também do que o mundo enfrenta? Então, assim, não é diferente. Se nós dependêssemos somente da venda de atletas, certamente o Galo teria dificuldade, teria que ter vendido jogadores que hoje são fundamentais no nosso elenco, não teria condições de ter contratado outros, mas eles realmente ajudam de forma decisiva para que o clube, né? Para que o clube, eu nem sei como que vai ser o futuro, mas para que o clube realmente se consolide e possa ter mais receitas, diminuir déficit, assim por diante. De fundamental importância o aporte deles para que façamos essa travessia e, ao mesmo tempo, tenhamos uma equipe forte e competitiva dentro de campo. Ô Rodrigo, por que você nunca trabalhou aqui em São Paulo? Você tem o sonho de um dia trabalhar aqui no Gigante Paulista? Cara, sim, deixa eu te falar, eu tive, sendo bem franco, eu tive alguns convites no passado não muito distante, onde eu sempre estava sob contrato. E talvez por isso que eu tenha poucos clubes e muito tempo de carreira, eu nunca interrompi os meus contratos, nunca. Sempre fui até o final, ou então, no único caso em que houve uma rescisão, que foi no caso do Flamengo, foi realmente como um acordo, foi uma decisão que não foi unilateral minha. Bom, surgiu uma possibilidade no final do ano passado, quando estava encerrando o meu contrato com o Internacional, e lá estava também mudando a gestão, e não sei até hoje por que as coisas não avançaram, mas concretizaram. Pois bem, nesse ínterim aí acabou surgindo o convite do Galo, a saída do Alexandre, que é um amigo, um grande colega, e me fizeram um convite para conhecer o projeto, e aqui estou. Então, foram vários fatores, alguns deles porque eu não podia avançar nas conversações, e outra, uma única vez, na qual eu fui convidado, mas que não sei até hoje os reais motivos de que a coisa não caminhou. E, pois bem,
hoje eu agradeço muito por estar hoje num clube que me dá essa condição e que principalmente dessas pessoas, desses nomes que tu citaste, mais do nosso presidente, vice-presidente e todos os demais funcionários, tem plena confiança no nosso trabalho e tenho condição de desenvolvê-lo da melhor forma possível aqui em Minas. Ô, Rodrigo, a gente faz o programa aqui nós três e aí a gente chegou à conclusão do seguinte, ó, Galo campeão brasileiro, Atlético Paranaense campeão da Copa do Brasil e, na tua opinião, quem ganha a Libertadores, Flamengo ou Palmeiras? Bom, primeiro que nós estamos na disputa das duas, tá? Então eu não posso concordar com a tua profecia. Não posso concordar com a tua profecia. Mas assim, eu vou me deter na tua pergunta. O que eu penso? Cara, assim, por ser o jogo único, Xandão, qualquer coisa que nós todos falarmos aqui cai por terra na hora do jogo. Cai por terra. Nós já vimos uma final de Libertadores sendo decidida, né, aquele River Plate Flamengo, sendo decidido em 5 minutos, 7 minutos, talvez. Nós vimos também, no último ano, aí, o Palmeiras vencendo o Santos, talvez no último lance do jogo. Então, uma final única, ela é muito peculiar. Todos nós aqui, vocês da imprensa, o próprio torcedor, a gente faz prognóstico. Como vai chegar a equipe lá? Mas o como chegar, ele não garante nada. Não garante nada. Principalmente duas equipes que têm jogadores desequilibrantes, como Flamengo e Palmeiras, né? Às vezes o jogo não encaixa e um determinado jogador tira da cartola uma grande jogada e acabou. E funciona assim. Às vezes, quem não se imagina um determinado protagonista e ele vai lá e faz o gol do título, como foi o caso do Palmeiras, né? Então, assim, eu não cravo. Eu acho que é muito igual. É muito igual. Independentemente de como estão hoje as equipes e como elas chegarão. Na minha opinião, independentemente de como chegarão, é muito igual e vai ser muito no detalhe. Nós somos do Clube Atlético. Belo papo, né? Belo papo. Ô, Rodrigo, já o chopp encomendado, fogos já na o caixa. Alexandre Calil, que é o prefeito, já decretou feriado na cidade. Já. Dia... Fogos de artifício. Dessa aí vocês não vão me pegar. Nem a mim, imaginem o Cuca. Quer dizer, não vai, de fora pra dentro não vai entrar. Eu fico imaginando o Cuca nesse momento. Deve ter superstição pra todo lado no Senhora. vestiário nesse momento, hein, Rodrigo? O Cuca deve estar doidinho, hein? Olha, gente, o Cuca, eu nunca tinha trabalhado com ele. E eu tenho uma passagem assim com ele, porque quando eu estava subindo do juniores na época, não era sub-20, juniores do Grêmio profissional, o Cuca lá estava, né? Então eu fiz alguns treinos com ele, a gente não chegou a jogar juntos, jogamos contra depois, mas nunca jogamos juntos. E ele sempre foi um cara extremamente humilde. Eu lembro bem como ele valorizava, incentivava os jovens, na época nós temos uma diferença de idade que não é muito, mas eu ainda era mais garoto. E algumas tantas vezes a gente conversou e por pouco não trabalhamos juntos. Dessa vez, né, eu estou tendo a oportunidade. O que eu posso afirmar para vocês é que ele é muito preparado, extremamente estrategista, vive isso, e por isso que a gente tem uma ótima relação. Nós vivemos isso de forma muito intensa, né? Seja o jogo, o treino, a viagem, o tempo todo pensando numa forma de vencer, uma forma de superar o adversário, de melhorar o que já temos. E eu, assim, ele é merecedor do reconhecimento que ele teve, principalmente a partir do Galo, né? A partir de 2013, porque antes, lembremos que o Cuca sempre fazia excelentes trabalhos e muitas vezes mas não ganhou. E aí ele veio aqui no Galo ganhar o título mais importante da história do clube e muito provavelmente dele também. Então agora ele volta com a possibilidade de ser campeão brasileiro. Imaginem vocês, né? Então, nada é por acaso e ele é merecedor disso. Posso afirmar para vocês que ele é um dos grandes treinadores aí do futebol brasileiro. Ô, Rodrigo, então a gente sempre fala sobre o Cuca aqui. Realmente o Cuca é muito bom treinador. E recentemente a gente estava falando sobre
possibilidade de substituição do Tite na seleção. O Tite não vai sair da seleção brasileira, não é isso, não é? Mas fazendo aqui uma análise de treinadores do futebol brasileiro, e falta gente, falta treinador de qualidade. Tanto é que o Brasil está indo buscar muito treinador no exterior e os nossos não estão indo para o exterior. São poucos. Se o Tite saísse amanhã da seleção brasileira, quem você acredita que poderia assumir aqui a seleção treinador brasileiro? E hoje a gente tem aí, não é? Poucos nomes. Cuca, Renato Gaúcho, diferentemente do que acontecia no passado, quando vagava o cargo de treinador da seleção, sempre tinha ali pelo menos 3, 4 nomes. Né? Hoje é difícil você apontar uma unanimidade. Quem você acha que estaria pronto? Cuca seria técnico para a seleção brasileira? Sem dúvida nenhuma que sim. Primeiro, vamos lá, eu também vejo que o trabalho do Tite é excelente, por mais que tenhamos críticas, os números falam por si, é muito difícil ser treinador da seleção brasileira, né? Ainda mais nos dias de hoje, essa questão de data FIFA, eu mesmo reclamo como clube, falo muito com o Juninho, né? Dos problemas que a gente enfrenta nas chamadas datas FIFA aqui no Brasil. Então não é simples para eles. Eu acho que ele vem realizando um grande trabalho, é merecedor realmente de um maior reconhecimento e estar na Copa. E bom, falando aí a resposta vem através de quem seriam possíveis sucessores, né? Porque todos nós temos que preparar sucessores, né? E vejo o Cuca, assim, muito preparado para isso, né? Não tenho a menor dúvida disso. Não sei nem se é desejo dele, tá? Nunca conversamos sobre isso. Até acho que não. Mas ele é um cara que lê o jogo, tem muito boa liderança perante os jogadores. Um cara que é verdadeiro, jogou bola, então ele sabe os princípios que norteiam aí uma boa liderança, né? Que é você falar a verdade de forma frontal, transparente, e vejo ele preparado. É claro que temos aí mais uns 2, 3, 4 talvez aí, mas que modifica de épocas passadas, na minha visão, é que antigamente a gente via muitas das vezes o destaque em vários clubes, porque a disputa muitas vezes ela era maior, né? Hoje inicia-se o Campeonato Brasileiro, vocês mesmos apontam, não, 3, 4 equipes vão chegar. Então é natural que essas 3, 4, 5 equipes aí tenham os nomes dos seus treinadores com mais destaque. Eu acho que é por aí. Grande Rodrigo Caetano, muito obrigado por nos atender aqui ao Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes de São Paulo. Parabéns pelo trabalho, sucesso aí na reta final do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Amanhã 1-1 no Mineirão. 1-1 amanhã. Tá bom. Porra, muito amigo. Tchau, Rodrigo. Até a próxima. Gente, um abraço, viu? Um prazer enorme falar com vocês. Obrigado, Rodrigo. Abraço. Valeu. Valeu.